Bom, gente, conforme eu prometi para vocês, aqui está o vídeo com a explicação da aula sobre governos populistas no Brasil, período que vai de 1946 a 1964. Primeira ressalva que eu quero fazer a vocês é que o populismo ele não é um movimento típico só do Brasil. Na verdade, o populismo ele é característico da América Latina como um todo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quem foram os principais, citar para vocês quem foram os principais líderes populistas da América Latina, tá? Então, assim, as características gerais do populismo são, primeiro, a relação direta e não institucionalizada do líder com as massas. O que isso quer dizer é que essa relação entre o governante e as massas, ela não necessita da existência de uma estrutura política para validá-la. Tá? Ela se dá sempre de forma direta e carismática. Para isso funcionar, é fundamental que o líder seja uma figura carismática. O populismo ele gira muito em torno do carisma e da propaganda estatal em torno do carisma do governante. Tá? Outra característica importante é o nacionalismo econômico, que, por exemplo, aqui no Brasil a gente pode observar esse nacionalismo muito por meio da criação das empresas estatais. Na prática, o que isso quer dizer é que o papel do Estado em uma economia nacionalista ele vai muito além de um papel de regulador da economia. O Estado ele acaba trabalhando como investidor da economia. O Estado passa a ser o principal investidor da economia. Tá? Daí, por exemplo, aqui no Brasil, no governo Vargas, nós temos a criação da Petrobras, da Companhia Siderúrgica Nacional, entendeu? Que são os grandes exemplos aí do governo Vargas, que o Estado, a partir dessas empresas, ele passa a atuar como investidor da economia. Discurso em defesa da união das massas é outra característica bem marcante do populismo, né? O discurso do líder populista ele volta-se para a conciliação das classes, uma vez que o discurso ele vai para a nação como um todo. Tá? É bom lembrar que também que existem aqueles líderes populistas que ressaltam um discurso em nome do povo contra uma elite ou uma oligarquia tirana, o que é um tanto demagógico, uma vez que esses líderes geralmente eles têm sua origem exatamente nesse grupo oligarca. Tá? Liderança política baseada no clientelismo, que nada mais é do que aquela famosa troca de favores, certo? Entre os políticos, é o famoso jogo do toma lá da cá, que é bem característico até hoje da política brasileira. Por isso é que a gente costuma dizer que a política brasileira ela é clientelista. Tá? Ela depende muito dessa troca de favores para funcionar. E um frágil sistema partidário. O conceito clássico aí do populismo pressupõe a existência de um sistema partidário ou em estágio embrionário ou inexistente. Tá? Mais uma vez aqui, pegando Vargas como exemplo, lembre-se que no Estado Novo não existia sistema partidário, uma vez que todos os partidos políticos foram extintos. Tá? Então, é em torno dessa fragilidade do sistema partidário, uma liderança carismática e o culto em cima dessa personalidade carismática, é em torno de tudo isso que o populismo ele vai girar, certo? Como eu falei para vocês ainda agora, os principais líderes populistas da América Latina foram Juan Domingos Perón, Argentina, Getúlio Vargas aqui no Brasil, Lázaro Cárdenas no México e Salvador Allende no Chile. Tá? Não esqueçam esses nomes porque não está com muito tempo que caiu no Enem uma questão que muita gente errou, que é até uma questão simples, e essa questão simplesmente queria saber
quem eram os principais líderes populistas da América Latina. E desses 4 nomes aqui, 3 estavam presentes na alternativa que era correta: Perón, Vargas e Cárdenas. O único que não estava lá na alternativa era Salvador Allende, tá? Então, não esqueçam, por gentileza, do nome dessas 4 figuras aí emblemáticas do populismo latino-americano, certo? O contexto político brasileiro em 1945. Lembrem-se que 45 é o último ano da Segunda Guerra Mundial. E o Brasil, na Segunda Guerra, como vocês já sabem, entrou para combater o eixo, o que criou uma forte contradição que o governo Vargas tinha que superar. Que contradição era essa? Vargas possuía um governo de inspiração fascista e mandou tropas para combater e para desmontar exatamente o fascismo na Itália, certo? Ao final da Segunda Guerra, ficou uma coisa meio estranha, porque como é que um país que entra na guerra para desmontar um modelo, ele internamente adota esse mesmo modelo? Então uma série de pressões, tanto internas quanto externas, caíram sobre Vargas a fim de que ele desmontasse esse modelo de Estado fascista. E como Vargas era raposa velha, a impressão que a gente tem é que ele sempre estava 2 passos à frente de todo mundo. Ele, no poder, ainda em 45, ele começa um processo de abertura política, tá? Essa abertura política, ela se dá muito pela formação de novos partidos políticos, notadamente a UDN e o PSD, certo? Mais o PTB e o PCB. Quais são as características fundamentais desses partidos? Óbvio, só chamar a atenção de vocês para uma coisa, que outros partidos surgiram, eu vou citar aqui só os 4 mais importantes. A UDN, União Democrática Nacional, era um partido de elite antigetulista, tá? O que Vargas fez? Para cada partido, para cada força política que surgia contra ele, ele criou uma força política a favor dele para bater de frente. No caso, a UDN, comandada por Carlos Lacerda, era um partido de elite contra Vargas. Ele ajuda a criar o PSD, Partido Social Democrático, cujos principais nomes do partido foram Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves, que era um partido de elite favorável a Vargas, tá? Para bater de frente com a UDN. O PSD ele era formado principalmente pelos ex-interventores do Estado Novo, né, da era getulista. Então, tem 2 partidos de elite muito fortes, um contrário a Vargas, outro favorável a Vargas. Lá na base, mexendo ali com a classe trabalhadora, aparece o PTB, certo? Partido Trabalhista Brasileiro. Esse partido era comandado principalmente por Brizola e João Goulart. Inclusive, João Goulart era genro de Vargas, tá? E foi criado meio que para bater de frente com o PCB, Partido Comunista Brasileiro, que tinha na sua figura mais importante Luiz Carlos Prestes, tá? O Cavaleiro da Esperança. Então, tu tem ali um partido de trabalhadores contra Vargas, que era o PCB, e um partido de trabalhadores favorável a Vargas, que era o PTB. Na eleição presidencial de 1945, os 2 principais candidatos foram Eurico Gaspar Dutra, que tinha sido ministro de Vargas e foi lançado pelo PSD, contra Eduardo Gomes, da União Democrática Nacional. E Dutra consegue vencer a eleição muito em função do carisma de Vargas, tá? Vargas ele meio que conseguiu algo que é muito difícil na política, que foi transferir os seus votos para Dutra, tá?
uma vez que Dutra não era uma figura assim muito carismática. Para vocês conseguirem estabelecer uma relação, é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu quando Dilma sucede Lula. Dilma foi eleita não por conta do cabedal político dela. Ela foi eleita muito em função do carisma e da capacidade de Lula de transferir os votos dele para ela. Tá? Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu aqui em 45. E aí começa o governo Dutra. O governo Dutra, ele, apesar de Dutra ter sido eleito meio que por Vargas, né, ele adota uma política de governo completamente oposta à política de governo adotada por Vargas. Uma vez que Vargas ele era nacionalista e Dutra adota um governo de caráter liberal, certo? Esse caráter liberal ele já vai ficar explícito com a Constituição de 1946, tá? Que é uma Constituição notadamente liberal, que veio para substituir a Constituição do Estado Novo, a de 1937. As principais características dessa Constituição de 46 foram a possibilidade de caçar registro de partidos considerados perigosos, e aí, dentre esses partidos perigosos, notadamente, temos o PCB, Partido Comunista Brasileiro, estabelecimento do voto direto e secreto, garantia de autonomia dos municípios e estados, assegurava o direito de greve, embora este fosse muito regulamentado, e previa ainda uma legislação específica para a educação. Tá? Então, aqui em linhas gerais, são as características dessa Constituição de 46. Vamos falar mais do governo Dutra em si, certo? E é muito importante a gente fazer essa ressalva do que foi o governo na política externa e o que foi esse governo na política interna. Mesmo que um esteja diretamente associado ao outro, mas é bom a gente fazer essa separação. Na política externa, fica logo muito claro o alinhamento do Brasil aos Estados Unidos na Guerra Fria. Tá? Ora, se o governo adota um caráter liberal, ele fica ao lado da superpotência de caráter liberal, Estados Unidos. Então, logo no começo da Guerra Fria, o Brasil se posiciona como aliado dos Estados Unidos. Até como consequência, ocorre o rompimento diplomático com a União Soviética, mesmo sendo essa uma medida muito extremada, uma vez que nem os Estados Unidos, em momento nenhum da Guerra Fria, chegou a romper diplomaticamente com a União Soviética, mesmo com toda a tensão entre os países. E o Brasil vai lá e rompe com a União Soviética. E passa a ter a adoção de uma política econômica liberal. Essa política econômica liberal, ela fica muito clara principalmente porque a partir desse período passa a ter a instalação de grandes empresas estrangeiras no país, tá? Só que a gente já vai ver quais foram os impactos dessa política econômica liberal. Na política interna, que ela vem até com uma consequência da política externa, ele colocou o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade. A justificativa para isso foi que o Partido Comunista Brasileiro seria um braço soviético atuando no Brasil. É como se o partido ele não atendesse aos interesses do povo brasileiro. É como se ele atendesse aos interesses da União Soviética no Brasil. Por isso, ele foi para a ilegalidade e, obviamente, todos os políticos eleitos pelo PCB tiveram seus mandatos cassados. Tá? Pavimentação da Estrada Rio-São Paulo, é uma obra bem importante, ligando dois núcleos urbanos bem importantes. Instalação da hidrelétrica do São Francisco
e fechamento dos cassinos. E aí o jogo passa a ser ilegal no Brasil. Tá? Então o fechamento dos cassinos ocorre durante o governo de Dutra. Beleza. Quando o governo ele passa a adotar essa política econômica liberal, os impactos no Brasil são catastróficos. Por quê? Primeiro, a empresa nacional, a empresa brasileira, a indústria brasileira, ela não tinha condições de concorrer, de competir com essas indústrias que estão vindo de fora, que têm um nível tecnológico muito superior às nossas, tá? Isso traz uma série de consequências. As empresas vão falir e, obviamente, se as empresas entram em processo de falência, a gente tem um aumento do desemprego, tá? Outra coisa bem importante, ocorre esse esgotamento de divisas. Divisas é o termo que a gente usa para aquele saldo, certo? Entre aquilo que o Brasil exporta e aquilo que ele importa, certo? Se ele exporta mais do que ele importa, o saldo é positivo. Isso eu estou falando não em volume de tonelagens, mas sim em volume monetário. Tá? Se o Brasil consegue guardar dinheiro nesse processo, ele está acumulando divisas. E durante o governo Vargas, os 15 anos aí do governo Vargas, com a política econômica nacionalista, com a Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele exportava mais do que ele importava. Então foi um período aí de acumulação de divisas. Só que quando Dutra adota um governo, uma política econômica liberal, muitos produtos importados passam a entrar no Brasil. Obviamente que esse produto não entra de graça, tu tem que comprar. Obviamente que esse produto é comprado em dólar. E o dólar utilizado é exatamente esse que estava nas divisas. Então, utiliza-se esse dinheiro para importação de produtos, o que leva a um intervalo de 2 anos ao esgotamento das divisas acumuladas em 15 anos do governo de Vargas. Ora, se dólar está saindo do Brasil, internamente o dólar fica mais caro. Se o dólar internamente fica mais caro, quer dizer que a nossa moeda está sendo desvalorizada. Se a moeda está sendo desvalorizada, ela está perdendo o poder de compra. E essa perda do poder de compra a gente chama de inflação. Ou seja, os impactos da política liberal são extremamente negativos para a economia, com esgotamento das divisas, inflação, falências e desemprego. Quando Dutra percebe que deu um passo maior do que a perna, ele lança o Plano SALT. O Plano SALT nada mais é do que meio que dar um passo atrás. É meio que em um Estado liberal tu adotar algumas medidas que seria típica de um Estado nacionalista, o Estado investindo pesado em algumas áreas para ver se fomenta o desenvolvimento econômico do país, tira o país do buraco que se meteu. O Plano SALT foi um plano de investimento nas seguintes áreas: na saúde, na alimentação, no transporte e na energia. Tá? Assim que o Plano SALT ele foi anunciado, os índices econômicos eles dão uma melhorada. Tá? Ora, o mercado financeiro, obviamente, ele recebe muito bem a notícia de que o governo ele vai investir nessas áreas. O grande problema é que faltam recursos para investimento. Logo, logo o mercado percebe que o governo não tem a capacidade de investir no volume
que se precisa para a economia sair do buraco. Então, os índices, num curto prazo, pela notícia do plano, eles melhoram, mas no médio e longo prazo, esses índices eles voltam a despencar, certo? Então a inflação ela volta a subir. O caos econômico se instala a tal ponto da população desejar o retorno de Getúlio Vargas ao poder. Inclusive com o surgimento da marchinha de carnaval que dizia: bota o retrato do velho lá de novo, né? E nas eleições de 1950, Vargas, que foi deposto do governo em 45, ele volta, como ele mesmo gostava de dizer, nos braços do povo, né? Ele lança a candidatura dele pelo PTB e é eleito com 48,78% do voto contra, mais uma vez aí, Eduardo Gomes da UDN. Então a UDN perdeu lá atrás em 45 para Dutra, a UDN perde em 50 para Vargas, né? Contra Vargas ele teve apenas 29,66% dos votos. Essa segunda fase do governo Vargas, que vai de 51 a 54, ela retoma o caráter nacionalista, né? E o maior símbolo desse nacionalismo é a campanha O Petróleo é Nosso, né? Todo o projeto de nacionalização da exploração e da venda de petróleo no Brasil. Para isso, nesse segundo momento, é criada a Petrobras, tá? O que desagrada muito o mercado externo. Principalmente os estadunidenses ficam indignados, ficam injuriados, porque quem meio que controlava esse mercado de venda de derivados de petróleo, de combustível no Brasil, era uma empresa dos Estados Unidos chamada Esso. E essa empresa, ela se sentiu muito prejudicada e, obviamente, vai ter uma pressão violenta de empresários e do governo dos Estados Unidos contra Getúlio Vargas. Além da Petrobras, nesse período ele cria também o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que atualmente é o BNDES, né, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Tem a criação do Banco do Nordeste, tá, que também é um banco de fomento. A criação do Instituto Brasileiro do Café e entrou em funcionamento a usina de Paulo Afonso, né? Então, essas medidas aí são as principais medidas de caráter nacionalista desse segundo momento do governo Vargas. Também nesse momento há uma retomada do trabalhismo. Principalmente, aí o ponto principal dessa retomada foi a concessão do aumento de 100% do salário mínimo. Aí vem um detalhe. A inflação tinha meio que corroído o poder de compra do trabalhador brasileiro. Vargas colocou como ministro do trabalho o genro dele, João Goulart. E é João Goulart que lança a proposta de aumentar 100% o salário mínimo. É óbvio que essa proposta caiu muito mal perante o empresariado. A pressão foi violenta e João Goulart acabou tendo que sair do ministério. Vargas, ele concede depois esse aumento, mas parcelado de 2 vezes. Ele dá 2 aumentos de 50%. Ao conceder o aumento, ele passa a contar com a antipatia dos empresários, por motivos bem óbvios, né? Aumenta bastante aí o custo de produção. Os trabalhadores, por sua vez, em um primeiro momento, eles ficam satisfeitos. Mas o que acontece? Esse aumento ele vai ter que ser repassado de alguma maneira para o consumidor final. Então tudo vai aumentar de preço. Esse aumento ele vai ser rapidamente engolido por esses aumentos. Então aquilo que no primeiro momento causou satisfação e alegria do trabalhador brasileiro, rapidamente se mostrou uma medida ineficaz e a inflação
comeu esse 100% do aumento, o que faz com que Vargas, pela primeira vez, tenha que enfrentar uma antipatia, uma revolta muito forte também dos trabalhadores. Lembra que a base política dele sempre foi em torno do controle dessas camadas trabalhadoras, e agora ele está com dificuldade de manter esse controle. Tá? Em meio a esse cenário de caos econômico, surge uma forte crise política no governo Vargas. Por quê? A União Democrática Nacional, principalmente aí na figura do seu líder, Carlos Lacerda, ganha muita força. Lacerda, nessa época, ele era governador do estado da Guanabara. Somente isso já dá peso a ele. Só que Lacerda, além de ser governador, ele era dono de uma cadeia midiática, com jornais impressos, com rádios, e ele utilizava essa mídia para atacar o governo Vargas. Tá? Então a crise econômica associada à crise política fica quase que insuportável em 1954. Além disso, há uma forte insatisfação do mercado externo pelas medidas nacionalistas adotadas por Vargas. Tá? Acabei de citar para vocês o exemplo da empresa Esso, que perdeu o controle sobre a venda de derivados de petróleo no Brasil. E, obviamente, a pressão das camadas populares devido à inflação. Então, aí tem um tripé que está bombardeando o governo Vargas. Esse talvez seja o momento mais delicado de toda a vida política dele. Talvez não, com certeza era o momento mais delicado. Em meio a esse cenário, no dia 5 de agosto de 1954, ocorre o atentado da Rua Toneleiros. Esse atentado é contra a figura de Carlos Lacerda, líder da UDN e principal adversário político de Vargas. Tá? Esse atentado resultou na morte do major da aeronáutica Rubens Vaz, que nas horas de folga trabalhava como motorista e segurança pessoal de Carlos Lacerda. E para fechar com chave de ouro, tem a participação de Gregório Fortunato, chefe da segurança pessoal de Vargas. A ideia do atentado foi de Gregório Fortunato. Ele que contratou o pistoleiro para tentar executar Carlos Lacerda, só que tudo deu errado, porque no momento em que ele vai para dar os tiros em Lacerda, o major Rubens Vaz observa ele chegando, entra em luta corporal, e aí é que ele acaba vindo a óbito. Lacerda ainda chega a trocar tiros contra o pistoleiro, né? E a partir daí, o grande problema é que a aeronáutica passa a investigar o caso de forma independente, certo? Essa investigação paralela da aeronáutica a gente chama de a criação da República do Galeão. Existia a investigação oficial pela polícia do Rio de Janeiro e passou a ter a investigação da aeronáutica porque um oficial deles foi executado no atentado. Essa investigação da aeronáutica conseguiu chegar até o pistoleiro. Prendendo o pistoleiro, ele entrega que quem o contratou foi Gregório Fortunato, chefe da segurança pessoal de Vargas. Qual é a ligação que se estabelece a partir daí? Conclui-se de maneira precipitada que quem mandou matar Lacerda, quem mandou fazer o atentado, foi Getúlio Vargas, e não foi. A ideia toda foi de Gregório Fortunato. Mas aí, da forma como as coisas sempre são no Brasil, todo mundo é culpado, até que se prove o contrário. Então, o peso do atentado cai como uma bomba no governo de Getúlio Vargas. Tá? Detalhe dessa imagem aqui é que Lacerda, o único tiro que pegou nele foi no pé. Aqui ele está carregado pelos policiais,
Só que não se sabe até hoje se foi o pistoleiro que acertou no pé ou se foi ele que se deu o tiro no pé, uma vez que ele se negou a entregar a arma dele para a perícia. E há forte suspeita de que ele se deu um tiro no pé para que o impacto da imagem dele sangrando tivesse um peso maior, tá? Pressionado, muito pressionado, internamente pela política, pelos trabalhadores, externamente pelo capital que se sentia prejudicado com as medidas nacionalistas. No dia 24 de agosto de 54, Vargas comete suicídio, né, com um tiro no peito, e deixa aí a famosa carta testamento, onde ele encerra dizendo aqui que sai da vida para entrar na história, né? A carta é belíssima, ele se coloca quase como um mártir de Jesus, né? Tem um trecho aí que ele fala que se as aves de rapina querem o sangue de alguém, ofereço o meu em holocausto, tal. Aí ele cita as pressões dos empresários do mercado externo, tal. Ele faz toda uma arrumação aí, se coloca como vítima. E esse fato do suicídio, junto com a carta testamento, meio que muda o cenário político, porque Vargas, que estava por baixo, ele de uma hora para outra ele vira Marte, certo? Lacerda, que estava por cima do cenário político, ele passa a ser o grande vilão, porque cai na conta dele o suicídio de Vargas, tá? Então muda o cenário político. Vargas morre. O varguismo fica mais forte do que nunca, tá? Como faltava em um ano, praticamente, porque o mandato iria até 55, o vice-presidente assume, no caso, Café Filho, tá? E Café Filho não tinha as mesmas convicções ideológicas de Vargas, tá? Então o que ele faz? Todas as medidas dele, são medidas até bem pesadas, visam conter a inflação, com limitação do crédito, redução das despesas públicas, criação de uma taxa única de energia elétrica, retenção automática dos impostos do imposto de renda sobre os salários. Então são medidas que visam principalmente tentar controlar a inflação. Então, gente, essa foi a primeira parte da aula sobre governos populistas no Brasil. Vamos agora para a parte 2.